Então, se quiserem ligar o PIN desse painel aí, diferentemente para quem acompanhou, imagino que as pessoas que estão aqui acompanharam a nossa primeira live, relembrando, há 15 dias atrás nós falamos de um dos motores dos painéis da plataforma OTM Suite. Nós falamos do motor posicional. Então, naquela situação, nós ligamos dois make queries. Um make query que sofria a atualização das suas informações em função do movimento num outro make query. A ideia de hoje, até por uma sugestão do próprio Joel, nosso cliente ali da Cinex, naquela live, disse, puxa, e como é que eu faria, então, para que um painel sofresse atualização a partir de um determinado tempo, que é mais ou menos o que a gente está enxergando na tela aí. Da mesma maneira que eu mencionei na live da 15 dias atrás, eu não estou conectando um RP aqui. Então, os dados desses nossos painéis aqui, que estão sofrendo refresh, eles são dados aleatórios. Mas, claro que no dia a dia lá, na prática, eu poderia ter um painel mostrando a evolução, por exemplo, do faturamento da minha organização, ou um painel mostrando o posicionamento dos atrasos ou do cumprimento das ordens de fabricação no chão de fábrica, ou um painel mostrando os índices de acuracidade dos meus estoques. Então, dentro da necessidade. Então, extrapolem essas ideias do que a gente vai estar mostrando hoje aqui para a realidade que vocês têm lá na organização. Tá? Esses painéis similares a esse que eu estou demonstrando aqui, existem ali nos templates da própria plataforma. Então, para quem não lembra os templates da plataforma, no menu padrão da suíte, nós temos a opção de modelos, e tem modelos de make queries e diversos modelos de painéis. Ok? Então, este painel que nós estamos enxergando aqui, ele não faz parte do lado do template, mas da mesma maneira que nós fizemos na primeira live, que aconteceu há 15 dias atrás, o que nós construirmos juntos aqui, depois vocês receberão por e-mail para tomarem como base e poderem adaptar as necessidades lá do dia a dia. Nesse painel aqui, além de um grid de dados hipotético, onde a gente tem imagens, um QR Code, um código, uma descrição, né? Esse grid nada mais é do que uma cópia do nosso template chamado modelo M. Nós temos outros elementos nesse painel. Uma imagem, um logotipo, duas linhas de títulos, um gráfico do tipo termômetro, um gráfico do tipo histograma e um painel de medidor, né? Ou então um gauge, que é sinônimo. Bom, então, esses elementos é que a gente vai estar trabalhando e vocês podem ver que eles estão atualizando com refresh próximo a 2 segundos. Então, nosso objetivo é identificar como é que a gente faz acontecer isso. Eu não vou me ater, tá, nos diversos parâmetros dos gráficos, porque nós vamos ter uma live específica de gráfico. Embora, no final desta nossa live, o objetivo é que vocês possam estar construindo e utilizando em painéis elementos tipo esses três aqui, que são elementos gráficos. Mas a plataforma ela permite combinação de gráficos, gráficos de torta, gráficos de linha, gráfico 3D, gráfico de área, mas vai ter uma live específica para a gente trabalhar, então, com esses gráficos, né? Bom, a primeira questão que nós vamos trabalhar aqui é lembrar o seguinte, que um painel, ele inicia a partir de elementos que normalmente são estáticos. Então, lembra, nós temos painéis estáticos, temos painel posicional, temos painel acional e podemos ter painel temporal. Então, o que determina um painel que ele sofre um refresh temporal é um parâmetro básico. Eu vou abrir o Atom, que é o editor que nós normalmente utilizamos, e já vou adiantar que a nossa próxima live, que vai estar acontecendo daqui a 15 dias, vai estar sendo conduzida pelo Jonathan e pelo Estevão,
que estão, neste momento, dando suporte, da mesma maneira que aconteceu há 15 dias atrás. Então, se alguém tiver alguma dúvida e não queira se pronunciar pelo áudio, pode escrever no nosso chat ali, que eles vão dar o apoio e tentar responder ou direcionar esses questionamentos para que eu possa responder durante a live. Mas, então, daqui a 15 dias, a próxima live que vai estar acontecendo é a respeito do uso desse editor, do uso do Atom. Como é que você pode utilizar o Atom? Então, vou dar um spoiler aqui do que vai acontecer daqui a 15 dias. Como é que você pode utilizar o Atom para melhorar a produtividade na instância em que você vai escrever, seja um painel, seja uma query. Então, vamos dar uma olhada no código que elaborou este painel aqui. Tá? E vamos começar entendendo este quadro de dados aqui. Ó. Este quadro de dados, o Make Query. Primeiro, eu não me ative em fazer um novo Make Query. Para quem conhece os templates da plataforma, este Make Query que vocês enxergam aqui, à direita do painel, com códigos, com QR Code, com imagens, com sinalizadores verde, vermelho e com valores e datas, nada mais é do que uma cópia do modelo M. Então, vamos lá. Quem é o modelo M? O modelo M é um Make Query. Não o help, o modelo, né? O modelo M é o Make Query na opção M, tabela com imagens. Então, este painel aqui, que neste caso ele é estanque, ele está sendo utilizado aqui na plataforma com refresh temporal. Então, vamos entender isso. Vamos dar uma olhada primeiro em como é que isso acontece. Então, vou abrir o Atom. No Atom, nós estamos utilizando o nosso menu chamado Exemplo My Options. E no Exemplo My Options, eu tenho uma opção que eu denominei de painel temporal, e ele chama, este painel temporal, chama uma opção MKP. Normalmente a gente chama Make Queries, aqui está chamando Make Panel. E este Make Panel está na pasta Cliente, na subpasta Panels CLI Live, e o nome deste arquivo é motor temporal. Ele tem uma imagem, a imagem exibida neste menu é a letra T. Então, se nós formos lá no menu, fecharmos este nosso painel, nós vamos ver ali tem uma letra T. Ao clicar na letra T, ele abre o painel com refresh. Então, essa é a nossa opção do menu. Então, para quem tem dúvida na construção do menu, de forma simples a gente adiciona. Então, vamos dar uma olhada no nosso motor temporal. O Make Panel, dentro da pasta Cliente, Panels CLI Live. Então, no Atom, vou dentro de Panels, pasta do cliente, Panels CLI Live, motor temporal MKP. Então, este aqui é o fonte deste painel que nós estamos enxergando aqui. Então, vamos dar uma olhada e interpretar um pouquinho dessas nossas linhas aqui. O MKP é a nossa linha principal. Então, nós já vimos isso na live da semana passada, né? Então, se eu for fazer um MKP, a sintaxe dele é o título, o motor temporal, posição X e posição Y é por compatibilidade, porque esses dois parâmetros foram descontinuados na plataforma. A largura e a altura deste meu painel. Então, o meu painel, ele tem esta largura e esta altura, que no nosso caso aqui é 1450 por 620, considerando que a resolução do meu painel é de 1600, do meu vídeo, melhor, é de 1600 por 900. Então, isto define o nosso painel externo. Vou comentar estas linhas aqui, para que a gente possa ir construindo passo a passo. Então, tenho aqui o painel, a área externa desse nosso painel, ok?
Muito bem. Voltando. No comando MKP, nós temos, depois da resolução original, 2 parâmetros de timer, que são os parâmetros que a gente está utilizando aqui em cima, 0 e 3000. Esses números, eles equivalem a milissegundos. O timer loop não é foco desta nossa live, embora ele possa disparar também um arquivo cuja extensão é .act ou .action, arquivos action. Nesta nossa live, nós estamos utilizando arquivos .sql. Então, o loop, o time que nós vamos usar, não é o do loop, é o timer da carga. Então, notem que nessa nossa primeira linha, depois da resolução, nós temos 0 para o timer do loop, porque nós não temos um arquivo .act associado, e eu tenho, a cada 3 segundos, o disparo de uma atualização. Eu vou descomentar estas linhas aqui, retirar o comentário das linhas, e vou zerar o atualizador. Então, onde nós tínhamos 3000, coloquei 0. Estou ainda assim acrescentando os elementos, só para a gente ver o que acontece no nosso painel temporal. Notem, ele ficou estanque. Então, primeira condição para que nós tenhamos um painel motor temporal, que eu tenha definido um timer de atualização. Essa é a primeira situação. Então basta, eu tenho um painel, se eu colocar um númerozinho ali, ele vai se atualizar? Não, essa é a primeira situação. Essa é a primeira condição. Então, que nós tenhamos um timer, um motor temporal, que eu defino aqui, a cada 3 segundos eu quero disparar uma atualização. Bom, a segunda condição é que, uma vez que eu defini o tipo de atualização, então, se é uma atualização do tipo Action, ou se é uma atualização do tipo SQL, que nós tenhamos, na mesma pasta do arquivo MKP, um arquivo que acione este nosso motor temporal. No caso aqui, um motor temporal .sql. Então, o nome dos arquivos tem que ser idêntico, e como é o segundo parâmetro, a extensão tem que ser .sql. Então, depois nós vamos dar uma olhadinha no conteúdo desse arquivo .sql. Vamos lá. Vamos, então, comentar estas linhas aqui. Vamos zerar o nosso temporizador e vamos entender, antes de atualizar em função do tempo, cada um dos nossos elementos. Cada um dos nossos elementos que compõem. Então, eu mantive apenas este painel que simula um grid. Então, nota, este é um grid, eu zerei o meu temporizador, ele não vai mais atualizar. Então, o que é este grid? Então, relembrando, é similar ao que nós fizemos há 15 dias atrás, é um elemento do tipo makeQuery. Então, isto me identifica o elemento. Se vocês estiverem utilizando o Atom e digitarem um MKQ, ele vai dar a sintaxe. Então, primeira informação, um ID eu chamei de MKQ_001. Esse ID ele é importantíssimo no motor temporal, porque no nosso arquivo SQL, é através deste ID que nós referenciamos o elemento que sofre o refresh, que sofre a atualização. Ou seja, não é porque eu tenho 3 gráficos na minha tela, mais um grid, mais um logotipo e mais 2 linhas de texto, que tudo isso vai sofrer atualização. Quando nós disparamos um evento para o motor temporal, nós escolhemos os elementos que sofrem atualização. Como é que eu escolho o elemento que sofre atualização? A partir deste ID. Embora seja ID, você pode usar qualquer label aqui. Normalmente nós utilizamos
ou um label que diz respeito ao conteúdo. Então, se aqui é uma tabela que tem dados de faturamento, escreva ali, faturamento. Fica mais fácil para você ler. Eu usei o mnemônico aqui, MKQ_001, porque este meu grid, ele é um grid hipotético. Depois você diz, qual é a posição em X? 430. Então, notem. Ele alinhou aqui em 430. E digo a posição na altura. Eu costumo deixar 20 aqui embaixo, 20 à direita, 20 à esquerda, porque esteticamente fica algo um pouco mais caprichado. Não necessariamente o número 20, mas deixar uma borda sempre é conveniente. Uma largura de 1000, observem aqui, o meu painel tem 1450. Se ele começa em 430, vou deixar à direita 20, é óbvio que ele tem que utilizar 1000 para ocupar essa área ali. O meu painel tem altura de 620. Se eu descontar 20 no topo, 20 na parte do rodapé, a altura dele vai ficar com 580. Então, por isso que dá este efeito aqui de utilização de toda a tela. Okay? Puxa, mas essa matemática é complexa. Você não precisa fazer isso dessa forma. Lembra como é que a gente fez na semana passada, não, há 2 semanas atrás, quando nós discutimos na nossa primeira live e eu utilizei algo similar? Nós fomos lá no Paintbrush, desenhamos a ideia do painel que nós queríamos lá e pegamos as posições de lá e transcrevemos para cá, certo? Isso aqui você pode utilizar qualquer aplicativo ou diretamente na plataforma. Eu normalmente faço diretamente aqui na plataforma. A próxima informação é a cor, embora, o que aconteça? Quando eu estou utilizando o elemento MKQ, esta cor aqui ela é ignorada, porque a área preenchida pelo MKQ ela é total. Então, se você coloca uma cor vermelha, de qualquer forma, é a cor da retaguarda. Então, ela não vai ser aparente. Ela não vai ficar aparente. Isso no MKQ. Então, pode botar qualquer cor aqui. E entre colchete, por que entre colchete? Porque faz parte da sintaxe. Você diz qual é o arquivo que vai ser aberto. Bom, então eu quero abrir o arquivo CLI, queries CLI live, motor temporal. Então vamos dar uma olhada no que temos neste nosso arquivo aqui. Então, isto é, como é um make query, é lá na pasta queries, dentro da subpasta cliente, queries CLI live, motor temporal. Bom, o meu motor temporal, esse script aqui, ó, nada mais é do que um Ctrl+C, Ctrl+V do script do modelo M. Fui lá, peguei o bloco SQL e copiei aqui. O seu, mas então por que aqui, no motor temporal, tu não chamou modelo M? Simplesmente pelo detalhe de que lá no nosso modelo M, eu tenho cabeçalho, tenho rodapé e tenho botões aqui à direita. E aqui, neste nosso painel, eu suprimi o cabeçalho, suprimi o rodapé e suprimi os botões. Poxa, como é que a gente faz para suprimir essas informações? Com a sintaxe específica, não do make panel, mas do make query. Então, OPC oculta botões nativos da plataforma quando você utiliza e oculta cabeçalho e rodapé o GRD quando você utiliza esse elemento. E isso é sintaxe do make query. Quem fez o treinamento lá de make query já identificou. Então, notem, o que acontece com o MKP? Ele chama aquele make query e joga naquela área específica. Então, é isso que está fazendo essa nossa primeira linha ali. Ok. Agora, vamos dar uma olhada, vamos colocar um dos nossos gráficos quaisquer aqui. Note que eu desliguei o refresh, a gente está com o refresh ainda desligado. Vamos botar o gráfico do termômetro. Então, como é que funciona a sintaxe de gráficos? Sintaxe de gráficos. Bom,
Existem vários tipos de gráficos. Se vocês buscarem lá na documentação da plataforma, nós temos, então, gráficos de barra, gráfico de linha, gráfico de torta, e assim por diante. Vários tipos. Nós estamos usando aqui um gráfico de termômetro. Então, da mesma maneira que o Make Query, você tem um ID, a posição que você quer lateralmente, posição em X, posição em Y, quanto você quer de largura, quanto você quer de altura e qual a cor de fundo. E depois disso, você tem a tipologia do gráfico, o título do gráfico e os valores do gráfico. Os valores dependem de gráfico a gráfico. Como eu mencionei, nós vamos ter uma live específica de gráfico. Então, para entender toda essa sintaxe mais detalhada. Mas aqui dá para a gente interpretar, ó, que eu quero um gráfico de termômetro, esse term me diz termômetro, esse aqui é o título que eu quero para o gráfico, e quero dizer, bom, o valor deste gráfico é 32. Então, vamos ver o que acontece colocando este elemento ali. Tá ali, 32. Se eu botasse 48, ele ia 48. Se eu botasse 80, ele ia para 80. E ele está vermelho por quê? Porque ele está na faixa vermelha. Acima de 50 fica amarelo e acima de 75 fica verde. Se eu quisesse mudar esses parâmetros, posso? Pode. Na live específica de gráfico a gente vê, ou então lá na documentação, vocês podem encontrar como mudar os parâmetros para gráfico, mudar cores e assim por diante. Não é o nosso escopo dessa live ficar brincando com cores e elementos dos gráficos, mas mais mostrar como é que, uma vez que eu adicionei esses elementos, eu consigo fazer uma atualização dinâmica para eles. Então, coloquei um gráfico de termômetro ali. Vamos colocar um outro gráfico aqui, ó. Gráfico de gauge. Então, digo, é um gráfico de gauge, um título para ele e o valor 62. Por enquanto, estou com um valor estanque aqui. Estou com um valor estanque. Então, vamos lá, fechamos o painel, abrimos ele, está ali, 62. O segundo elemento. Um terceiro elemento, um outro gráfico. Esse aqui é um gráfico de barra. Um gráfico de barra, eu não tenho apenas um valor, eu tenho uma lista de valores. Então, se vocês observarem aqui, eu gerei de forma randômica 5 valores. Então, eu vou abrir o TOD só para a gente dar uma olhada nesse script. Esse script que eu tenho ali me devolve isso aqui, ó. O valor 1 é igual a 89, o 2 é igual a 40, o 3, 62, o 4, 79 e o 5, 97. Imagina que isso aqui está indo lá no meu banco de dados e pegando, por exemplo, o número de peças com defeito que eu tive nos últimos 5 meses. Notem que aqui eu não estou pegando nada do banco de dados, eu estou usando o Random Value, que é uma função específica do Oracle, e disse para ele, me gere um valor aleatório entre 12 e 98. Notem, isso aqui não faz parte da suíte. Isso aqui você está buscando uma informação. O que eu preciso para gerar um gráfico de barra? Ter uma lista de valores, onde o label que fica à esquerda é separado do valor que fica à direita com um sinal de igual. Então, é o que eu estou colocando aqui. Então, ao invés de botar um valor fixo, eu botei ele de forma dinâmica aqui. Mas dinâmica vai acontecer uma única vez. Neste momento. Então, vamos lá. Ok. Dinamicamente ele gerou. Então, label poderia ser texto, não precisa necessariamente ser informações numéricas, como eu tenho aqui. E aqui, valores aleatórios. Até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Estamos construindo um painel, ele ainda não está com temporizador. E esse painel tem, neste momento, 3 elementos gráficos e um elemento de grid.
Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Vou colocar um outro elemento, que é uma picture. O que é um elemento picture? É uma imagem. E, da mesma forma, essa picture, ela tem um ID, tem uma posição, tem uma cor de fundo. E eu disse, pegue a imagem que está lá na pasta SVGD, a imagem da OTM Suite, como ela é uma imagem do tipo SVG, ela é uma imagem que já tem cores nativas, o pipe arroba, segundo a documentação da própria plataforma, para elementos, para imagens do tipo SVG, mantém as cores nativas dessa imagem. Caso contrário, se eu não colocasse o pipe arroba, ele iria adotar a cor padrão da plataforma. Então, vamos ver como é que ficou ali. Eu coloquei uma imagem, está lá a imagem. O default da imagem é não estrechar ela. Então, ela vai ficar vai fazer um resize. E vou colocar outros 2 retângulos aqui com elementos que possam elaborar um texto para a gente. Então, o meu texto 1, na posição 120, ou seja, exatamente à direita desta imagem, posicionado em 20, com uma altura de 300, e o texto, um elemento do tipo texto, ele tem a seguinte sintaxe. O texto que eu quero, então eu quero escrever OTM Suite, a cor da fonte, então eu escolhi esta cor aqui, o RGB dessa cor, e o alinhamento vertical, B, alinhe abaixo, bottom, T no topo, C no centro. O alinhamento horizontal, L à esquerda, C centro, R à direita. A fonte e o tamanho dessa fonte. Ela pode notar aqui que existem outros componentes, outros elementos que compõem essa sintaxe, a gente não vai se ater agora. Então, isso aqui vai colocar o texto OTM Suite com cor de fundo, isso que eu estabeleci aqui, cor da frente, da fonte, então, neste tom aqui, alinhado abaixo e à esquerda. Então, vamos ver como é que fica. Ok, então, à esquerda, abaixo. E vou colocar um outro retângulo aqui para alinhar no topo e à esquerda. Onde eu quero escrever, vem fazer com a gente, em outra cor de fonte, outro tamanho, a mesma fonte, então no topo. Então vamos ver como é que ficou o nosso painel. Então, bom, concluímos a construção do nosso painel, mas ele não está, até então, fazendo uma atualização. Então vamos lá. Voltando àquilo que nós conversamos no início da live. Para que ele faça uma atualização, nós precisamos definir o timer, o tempo dessa atualização. Então, eu vou colocar aqui 3000. E ele começa a ter uma atualização. Quem faz a mágica da atualização? O arquivo SQL, que é o que a gente vai conversar na sequência, então, se não existirem dúvidas na construção deste painel até aqui. Um minutinho para pensarem e olharem para o nosso código aqui. Joel, tu que provocou essa live.
Não, tudo tranquilo até o momento. Beleza. Na realidade, nós não usamos nada do temporal até então. A única coisa que a gente usou específico do temporal é esse timer aqui. Certo? O resto são elementos de painel. Elementos de painel. Tá? Lembrando, então, que depois, para quem está participando da live, vai receber esse nosso arquivo aqui com essa aplicação específica, e como a gente está usando tabelas genéricas, vão também rodar nas máquinas de vocês, aí nos bancos de vocês. Bom, o que é o motor temporal? O motor temporal, um arquivo SQL, nada mais é do que um comando SQL. Ou um ou vários comandos SQL. Então, vamos dar uma olhadinha nele. Então, um arquivo SQL, ele tem que ter o mesmo nome do arquivo MKP, e tem que estar na mesma pasta. O que ocorre é que ele tem uma sintaxe específica. Esta sintaxe assume o seguinte: por default, TMP, porque ele usa comandos do arquivo action, mas o que nós queremos fazer aqui é uma ação de atualizar. Então, o que eu estou dizendo para ele é que no tempo zero, ou seja, carrega e imediatamente executa esta ação. Então, isso aqui vai ser sempre fixo. TMP 000, ou seja, carregue esse arquivo e no instante mais imediato atualize esta informação. Como ele sabe que tem que atualizar? Porque eu estou dizendo, o comando que eu quero que você execute no tempo zero é o comando de atualização. Atualiza quem? Atualiza o elemento com ID MKQ001. Então, lembrando, né, o nosso elemento MKQ001 é esse aqui. E o que é que eu coloco nele? Você coloca o que eu vou estar passando entre colchete. Um detalhe importantíssimo. O refresh, ele acontece somente se a informação que está sendo passada entre colchete for diferente da informação que lá está. Então, vamos lá. Se eu passasse exatamente isso aqui, ó. Aqui. Ele não vai atualizar o nosso elemento MKQ001, porque ele já está atualizado, ele já tem exatamente isso aqui. Ele já tem o conteúdo de CLI, queries CLI live, motor temporal. Então, nós temos sempre que forçar alguma informação nova nesta linha. Como é que eu forço uma informação nova? Crio uma variável hipotética, olha o que eu fiz aqui, ó. Criei uma variável var dólar e passei para ela, por exemplo, um toShard sysdate minuto e segundo. Porque eu sei que a cada rodada de 2 ou 3 segundos, esta informação vai estar diferente. Por que isso? Porque senão ele não vai fazer uma atualização. Ele atualiza desde que o conteúdo que você está passando seja diferente do que o conteúdo que lá se encontra. Vamos comentar esse bloco aqui embaixo e vamos deixar, então, apenas esse bloco aqui de cima. Então, é um select. Vou rodar lá no Toad para vocês terem uma ideia do que é que nós estamos passando aqui, ó. Vou botar em letra maiúscula para poderem enxergar de forma mais clara. O que eu estou passando é isso, ó. Rodei agora. Notem aqui, ó. Estou passando um $var, que eu não uso para nada, é simplesmente por causa da sintaxe de uma chamada de um make query. Passo com 54,23. Deixo passar um pouquinho. 54,40. E assim por diante. Então, esta variação aqui promove um comando diferente para o nosso elemento MKQ_001. E esta diferenciação é que promove um refresh. Então, vamos dar uma olhada como é que fica isso aqui.
fechar aqui, vamos abrir. Então, notem que a única coisa que está se atualizando nesse instante é esse nosso painel de grid aqui, ó. Ó, 2017 é o primeiro item ali. Vai passar os 2 segundos e mais o tempo de ir no banco 2025. A nova atualização agora, esse número já passa para 2004 e assim por diante. Eu estou com o order by de forma randômica lá. Agora, esses elementos não estão sendo atualizados. Então, você pode, inclusive, escolher qual elemento você quer atualizar. E a partir disso? Bom, a partir disso eu fiz um union all. Por quê? Porque é um from dual union all com outro elemento. Quero que no temporizador 0 promova uma ação dentro, em cima de quem? Do GRF 001. Quem é o nosso GRF 001? Ah, o GRF 001 é o nosso termômetro. Então, eu quero que passar termômetro, valor igual, e aí eu quero um valor aleatório, como se tivesse ido no meu banco de dados e pegando alguma coisa. Então, como eu não tenho faturamento, eu não tenho produção, não tenho nada, eu não tenho um RP nessa minha base aqui, eu estou dizendo para ele, busque um valor aleatório entre 0 e 100 aqui. Então, vamos pegar esse script aqui, levar lá no Toad, só para a gente ver que isso não tem nada a ver com switch, isso aqui é SQL puro. Ele vai fazer isso aí, ó. O resultado disso são 5.710, com valor 49, 5.714, um valor lá embaixo, 47, 5.721, um valor aleatório, 71. Então, salvando isso aqui, mandando executar. Agora ele já vai fazer um refresh, além do refresh no grid, vai fazer um refresh aqui no termômetro também, ó. E esses dois aqui, não faz refresh ainda ali. Vamos descomentar essas linhas aqui. O gauge, então, é atualizado. Ele é o meu GRF 002. Também estou com valor aleatório aqui entre 0 e 100. E lá no meu gráfico de barras, a mesma coisa. Vou rodar isso aqui, só para a gente ver. Então, vamos ver como é que ficou aqui. Notem que o SQL, será que o SQL está sendo realmente carregado a cada instante? Vamos fazer um testezinho ali, ó. Notem que tudo está sendo modificado. Estou modificando o termômetro, o histograma, o gauge e o grid. Agora, em tempo de execução, eu vou vir aqui e vou dizer para ele, não, eu não quero que você atualize o grid. Salvo, vou aqui, no próximo loop ele não vai mais atualizar o grid, ó. Como é padrão da suíte, né? Você já sabe, não existe compilação, não existe nada. Salvou. Pô, mas por que eu não precisei fechar? Porque a cada 3 segundos ele está lendo aquele arquivo exatamente lá. Muito bem. Abertos a comentários e considerações. Tá, mas é só isso, Alcir? É tão simples assim? Sim, é exatamente simples, como é toda a plataforma. Se você, premissa para você produzir algo com a plataforma. Dominar PLSQL. Dominando PLSQL, você praticamente domina a plataforma.
que ela consome PL/SQL. Recapitulando, como é que eu faço para utilizar o motor temporal? O motor temporal, você coloca os elementos dentro de um painel, define um timer do arquivo SQL, monta um arquivo SQL com o mesmo nome do arquivo do painel, e neste arquivo SQL você referencia com base no ID e o conteúdo que você quer colocar para o elemento. Aí eu poderia aqui no meu gráfico 001 dizer que em vez do termômetro, agora aqui eu quero um outro tipo de gráfico? Pode. Tá, mas então eu poderia fazer um script mais esperto aqui, que uma vez mostra um gráfico, outra vez mostra outro? Pode. E é assim por diante. A suíte vai se encontrar. Ela vai mudar o conteúdo dos elementos. Eu poderia mudar, por exemplo, esta mensagem aqui? Pode. Poderia botar aqui uma mensagenzinha dizendo: o último horário que foi atualizado este painel foi tal horário e tal data? Pode. Quer dizer, fica à mercê de quem está desenvolvendo o painel. Inclusive, vocês vão verificar que alguns painéis que a gente normalmente desenvolve no cliente, a gente coloca num cantinho, numa lateral esquerda, ou inferior, ou no direito, painel atualizado última vez no dia tal e tal, quando nós temos o motor temporal. Porque nem sempre é de 3 em 3 segundos, pode ser de 15 em 15 minutos, de hora em hora, de meia em meia hora, então depende. Então eu posso fazer um painel desses aqui, ligar numa televisão e deixar rodando lá para atualizar, sei lá, o meu volume de produção do dia? Pode. E assim por diante. É muito da criatividade de cada usuário, de cada construtor, de cada necessidade. E o que a plataforma faz é entregar essa caixa de ferramentas que permite, de uma forma rápida, você construir painéis, como é esse caso aqui, grids e outros elementos. Muito bem, à disposição para perguntas. Fiquem à vontade. Ou comentários. Gildonei que pegou andando a live aí, vi que teve dificuldade em receber o convite. Não, tudo certo, querido. Eu entendi 100%, eu já estou manjando dos Paranauê aí, achei muito legal, fácil. E realmente o PL/SQL nos dá uma infinidade de formas de fazer as coisas. E eu, como atuo direto nos clientes, eu percebo que a ferramenta, caraca, vai assim, ó, já tá surpreendendo, vai ser top, bem tranquilo. Show de bola. Tranquilo. Show de bola, obrigado. João Vitor, e aí, dá para fazer um painel agora para atender algum cliente, para ajudar o teu pai ali, quando ele solicitar? O João está sem microfone, é o seu. Ah, tá bom, responde por ele então, pai, do João. Cara, se não conseguir fazer, nós cagamos a pau. Se eu consigo fazer, cara, qualquer ser vivo consegue. Eu estou ultimamente mais no teórico, aí eu sei, mas deu para entender sim o funcionamento da ferramenta. E não é nada muito mais complexo que o Make Query, né? Só tem os seus nuances do painel. Exatamente. O que acontece, como toda suíte, tá? Puxa vida, mas eu preciso entender. Bom, amigo, quando você aprendeu, sei lá, o Excel, para quem aprendeu Excel, você teve que estudar a sintaxe de um PROC-V lá para fazer uma busca numa tabela e assim por diante, né? O que acontece na suíte é isso, você tem que entender a sintaxe da ferramenta e ela está toda na documentação da ferramenta aqui. E como eu disse, para quem quer entender bem o uso da sintaxe, usa o Atom. O Atom, ele tem o conceito de snippet nele aqui. Eu não estou explorando muito, porque não é nesta live, né? Mas quando eu digitei o MKP aqui, ele já tem toda o help sensitivo aqui, o enter me apresenta a sintaxe.
Porque onde é que pode estar a minha dúvida? Ela pode estar na sintaxe. Mas aí é da mesma forma quando você vai aprender um outro idioma. Eu preciso fazer uma tradução daquilo que é o meu dia a dia para a sintaxe, para a natureza específica da linguagem em questão. E essa linguagem aqui a gente está usando duas linguagens, né? Além, obviamente, do PLSQL. Nós usamos a linguagem do MakeQuery e a linguagem do MakePanel, que são específicas do motor da suíte, né? Mas é bem isso mesmo. Galina, tá por aí, Galina? Estou escutando, Alceu. Sabe que eu, embora tenha problema com SQL, consigo trabalhar legal com a suíte, acho fácil, e tu sabe que eu sou super fã da ferramenta, né? Embora eu tenha que aprender SQL ainda. Sim, mas aí é o pré-requisito que tu sabe que tem essa carência, até porque, como tu é da área de controladoria, não é da área de tecnologia. Eu estou te perguntando justamente por isso, né? Exato. A gente tem aqui, por exemplo, o Galina, a própria Cicione, que é também da controladoria e da Otimiza, a Adriana, que está participando aí, que eu sei que também não é da área de sistema. Quem mais que não é da área de sistema? É o seu, mas eu acho que só para contribuir aqui, entendo que o SQL é fundamental para entregar realmente dados factíveis, né, nas telas, ou tanto nos MakeQuery quanto nos MakePanels, mas o importante, ou até tanto quanto, é saber o potencial do que é possível fazer. Mesmo que a pessoa não entenda de PLSQL, ela tem condição de definir, por exemplo, na gestão do negócio, o que é relevante do que é somente bonitinho, né? Porque a gente sabe que tem muitos BIs que também poderiam fazer, ou outras ferramentas de BAN, que muitas vezes não tem esse potencial de entrega rápida. Eu pego o exemplo, por exemplo, do próprio Galina, que é um cliente nosso já em outra empresa, não começou numa, mas já está no outro, ou então o Luiz Cláudio, que eu vi que está por aqui também, né? Parceiro de longa data, e que sabe o que é possível entregar de forma rápida, né? Por exemplo, se eu quiser consumir, por exemplo, a cotação do dólar de forma automática num painel lá no financeiro, pô, a pessoa não precisa saber como fazer, mas pode consumir um serviço não só de um banco de dados, né, de um site. O Daniel da Hacker, eu acho que não está aqui nessa live, ele estava inscrito, mas eu não vi ele. Ou a localização de um automóvel da empresa. Mas falou no dólar, o Daniel da Hacker fez um painel que mostra no rodapé passando a cotação do dólar que ele acessa no site. Isso. Mas o Daniel da Hacker desenvolveu um painel também que ele vê as instalações das turbinas da Hacker e ele vê em tempo real onde estão os montadores, estão no hotel, estão em trânsito, consumindo o serviço do Google, por exemplo, do Maps, né? E além de conectar o próprio serviço para montar o mapinha, né, na tela, e além de conectar o serviço do satélite de monitoramento dos automóveis, né, dos caminhões. Então, a possibilidade é infinita. A caixa de ferramenta, ela permite uma série de coisas, né? Eu estou projetando aqui nesse momento, tá, um dos templates da plataforma, que vocês todos têm aí instalado, né? Quem tem a plataforma, obviamente, eu acho que... E esse aqui é um motor temporal, ó, parecido com aquele que a gente fez, só que eu estou mudando imagem, mudando um label, pintando um mapa... Então, nós vamos ter uma live, inclusive, específica a respeito de IMG, que são esses elementos aqui que têm uma inteligência própria. Se tu pegar, por exemplo, o JOE também faz isso, né, de forma... legal, né? Isso mesmo, né, o painel de JOE. Que muitas empresas montam... Né? Esse aqui também é motor temporal, ó. Muitas empresas montam esses gráficos aqui, que na verdade está emulando um gráfico, né, em Excel, e aí exporta dados do RP, importa em Excel. Isso aí valeria para contas a pagar, contas a receber, vendas, compras, produção, contratação de pessoas, ou monitoramento do RH, de quem faltou, quem não faltou, quer dizer, aí é a criatividade, né? A dificuldade, ela é a mesma, quer dizer, nenhuma. O fato está na criatividade em escolher o que fazer. Boa noite, pessoal. Ô, Cláudio, tudo bem contigo? E daí, Cláudio? Um pouquinho atrasado, mas consegui pegar parte, tá? Tá bom, mas de qualquer forma, esta live aqui, a gente está gravando ela, né?
para disponibilizar para quem quiser assistir a posterior, quem perdeu o começo, inclusive, o bate-papo. Vou assistir com certeza, mas assim, eu vi a Suite nascer, né, alguns anos atrás, e hoje eu vejo o avanço que ela teve, o seu parabéns, tá? Porque ela se tornou uma ferramenta ágil, né, que gera economia para as empresas, que tu pode integrar vários sistemas, vários tipos de bancos de dados, né, e é difícil encontrar uma ferramenta no mercado que faça isso com tanta entrega, né, e ela é de uma maneira bastante fácil, né, de fazer, né. Ok, obrigado pelo depoimento, Cláudio. Legal. Boa noite, pessoal aí, o Joel, que é meu amigo de longa data também, que a gente se vê lá de vez em quando, né, Joel? Acho que o Joel já saiu, né? Não, tô aqui ainda, isso aí. Não, tá aí. Tá aqui. Eu vi que o Lucas também tá aí. Boa noite, pessoal da Foco. O Lucas está por aí. Lucas, tu já tá consumindo painel? Já tá gerando painéis também? Como é que tá? Sim, já estou fazendo alguns painéis bem do jeito ali como tu explicou mesmo, bem tranquilo fazer. Legal, muito bem. Esse aqui, ó, que eu estou projetando nesse instante aqui, é um outro painel de motor temporal. Então tem vários medidores com, claro, de novo, né, dados aleatórios. Tá, mas então agora eu já saberia montar um negócio assim? Sim, associa um SQL aqui, um aqui, e define, e é isso aí. Então, não tem muito o que complicar. A suíte, ela nasceu para ser simples. Paulo Gobi. Tá por aí o Paulo? Sim, tô por aqui. E aí? Tranquilo? Cara, nós estamos, a parte de panels aí a gente não está utilizando ainda, né? Uhum. Estamos com dificuldade de canalizar tudo que a gente pode fazer na ferramenta, saca? É muita demanda para colocar tudo no ar, então essa é a dificuldade que a gente tem. Tudo dá para jogar ali, a gente tem que ir organizando as prioridades e ir largando, porque o que já saiu de coisa aí, com o auxílio do Diego, que é nosso consultor, né? Eu também trabalhando internamente ali, a gente já fez coisas na área de custos, área de capacidade produtiva da empresa, não fazendo painéis assim, mas mais em grids mesmo, mas nossa, tá revolucionando nossa gestão da fábrica aí. Difícil tá canalizar toda a demanda, o resto tá fluindo bem, sabe? Legal, ok. A ferramenta é muito, muito interessante, né? Não imagino como a gente conseguiria extrair isso de outro lugar. Paulo, é difícil achar o que não dá para fazer na ferramenta, né? É bem por aí. Não, agora, falando sério, toda ferramenta tem o seu limitante, tem o seu limiar, né? A gente construiu uma ferramenta, o desejo da plataforma não é nem chegar na camada de BI para fazer data mining, por exemplo, você não deveria utilizar única exclusivamente a plataforma. E também para fazer atividades lá do transacional, porque daí lá tem o ERP. Vocês já ouviram, muitos dos clientes já ouviram esse meu discurso, né? O objetivo da ferramenta é fazer monitoramento das atividades do negócio, a camada chamada BAN. Claro que é uma linha tênue que divide o ERP do BAN e do BI, mas este meio de campo aqui é que a gente pretende com a ferramenta, né? Mas o sucesso é muito da necessidade, você identificar a necessidade e conseguir encaixar a ferramenta nesse atendimento. E o objetivo é fazer isso sem demandar um esforço muito grande, sem ter que estar escrevendo muita linha de código. Claro, você não escapa do PL/SQL, que é pré-requisito, a gente sempre menciona, né? Mas é o que o Galina antes estava falando, ele não é da área de tecnologia. O Galina é lá da controladoria, e alguém que consome a plataforma, e ele sabe, como ele mencionou, eu preciso trabalhar um pouco mais PL/SQL para usar mais a ferramenta. Sim, isso. Mas como o Júnior também mencionou, só em você saber onde você pode chegar, já é um diferencial, porque você já pode cobrar de alguém que possa te entregar isso, né?
Hein, Alceu? Oi. É mais ou menos o que tu falou, né? Eu, por mais que tenha limitação do SQL, pelo menos eu sei pedir e sei como auxiliar a fazer, né? Que às vezes, entre o que eu quero e o que querem, o que me entregam, às vezes precisa uma parceria, né? Então fica mais fácil quando eu conheço a ferramenta. Verdade. Cissa. Cicione está aí? Tô aqui. Eu, inclusive, quero dizer que o Evandro também, ele só não ligou a máquina dele, porque nós estamos no hotel, então a gente está junto aqui, um do lado do outro. E assistimos, sim, parabéns, excelente. A gente que trabalha na Otimiza vê isso sempre, tenho aprendido muito com o depoimento com o Junes, contigo, com o Walter sobre isso, tenho estudado bastante SQL, para também começar a fazer as minhas brincadeiras de buscar os make queries e os painéis. Estou adorando, está muito bom, parabéns ao céu. Legal, parabéns para todos nós. A gente tem utilizado também a plataforma em alguns cases, por respeito aos clientes, eu não vou mencionar, mas clientes que têm migrado de um RP para o outro, o vínculo de extração de dados, os ETLs, estão sendo feitos com a plataforma, em alguns clientes. Adriana, não sei se está por aí, você ainda... Se quiser se manifestar... Oi, Alceu, estou por aqui, sim. Tudo bem? Eu sei que para ti... Tudo bom. Para ti um pouco pode ser meio grego, porque você não é da área de tecnologia, mas eu te convidei justamente para que você ouvisse alguns depoimentos e se incentivasse a buscar o conhecimento que nós falamos por telefone na outra noite. Não, com certeza. Está sendo legal poder ver como que a ferramenta ela é usada, né, e onde a gente pode chegar. E também eu estou começando a dar uma pincelada, começar a estudar um pouquinho para ver o que eu consigo, até onde eu conseguiria ir, mas está sendo bem legal. Acho que a ferramenta ela é excelente e eu que sou da área de processo, dá para a gente enxergar um monte de coisa que a gente consegue fazer dentro da empresa, né? Então, estou trabalhando para a gente conseguir também levar a OTM Suite para a empresa, né? Legal, ok. O senhor comentou que não é o objetivo da ferramenta, né? Mas eu vou dar um depoimento aqui. Aproveitando ali o que a Adriana comentou de processos, né? Muitas vezes tu tem o teu ERP e tem muito processo dentro dele, muitas telas para acessar. Daí tu cria uma tela pela ferramenta e tu consegue otimizar essas operações. E isso alivia muito, né, a questão do usuário ali na frente do computador, né, sobrando mais tempo para ele analisar realmente o que é importante, né? A gente fez um trabalho muito semelhante há alguns anos atrás numa empresa, não vou citar o nome, né, e foi bastante aderente, tá? Ok, obrigado, Cláudio. Estevão, Jonathan. O Jonathan está aí com o perfil do Rafael hoje aqui, ajudando na moderação do grupo. Querem comentar alguma coisa? Querem dar para a gente um spoilerzinho do que vocês estão preparando na próxima live a respeito do Atom? Boa noite, pessoal. Acho que eu não vou dar muito mais spoiler. Na verdade, já falou alguma coisinha ali. Se eu falar mais, vai estragar a live daqui 15 Beleza. dias, né? Vai ser dia 27. Eu quero aprender a instalar o Atom, tá, Jonathan? Essa é a minha expectativa, tá? Quero começar do zero, tá? Não, beleza, a gente vai começar do zero, a gente vai mostrar o básico ali de como aumentar um pouco a produtividade da criação desses objetos, né, dos make queries, dos make panels. Vou mostrar ali todos os recursos, mas vamos também fazer o básico, mostrar um pouco do Atom em si, não só do nosso pacote, né? Legal. Ô, Estevão, vocês vão mostrar os ovos de Páscoa, do tipo abrir um menu de dentro do Atom, esse tipo de coisa também ou não? Não, mas é tudo funcionalidade, não é nada escondido. Aham, tá bom. Mas para os humanos, para vocês não é escondido, mas eu que me considero um especialista na plataforma, ainda não sou um especialista do Atom. Mas a gente já tentou te fazer usar faz muito tempo, tu que demorou para querer começar.
Tá bom, obrigado. Adoro a direta, Estevão. Parabéns. Hein, Estevão, eu vou defender. Vamos ver se a live vai convencer, porque eu sou dos dinossauros que só usa o Notepad++. Se me convencer, vou dar um voto de confiança. Até hoje eu ainda não usei. A expectativa é todo mundo sair usando depois dela. Eu digo o seguinte, se alguém me convencer, é porque dá para convencer todo mundo. Porque eu sou uma onça. Valeu. Então, pessoal, assim, pessoal, a live de hoje era essa aí. E nós vamos... Ô, Jones. Walter. Tu é um velho, cara. Te moderniza, caramba. Tá bom, jovem. Valeu, Walter. Abraço pros amigos. Não vi, Walter, que tu estava por aí. Que show de bola. Nós estamos juntos aqui, eu e o Walter, estamos juntos escutando aí. Ah, tu tá aí também, Rafa. Eu achei que o Rafael Tiburi que eu enxergava aí era o perfil fake do Jonathan. Pra vocês terem uma ideia, estou 2 vezes aí na live. E eu imagino como é que tá o álcool. Galera, abração para todo mundo aí. Gildonei, abração. Obrigado, gente. Valeu, gente. Valeu, querido. Show de bola, show de bola. Obrigada, tchau, tchau. Vamos saber documentos. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, seu. Tchau, tchau. Valeu, um grande abraço.